Lorival Santana novamente comigo aqui na tela. A Fernanda Manhota nos deixa um ponto de partida para a sua análise nesses 1000 dias desde que a Rússia invadiu o território ucraniano, Lorival. O quanto esta escalada de tensão na região é de fato mais perigosa do que outros momentos desses 1000 dias de conflito. Nesses 1000 dias, houve quase 1000 escaladas, quase 1000 ameaças de Vladimir Putin de usar a arma nuclear. Então, essas chantagens, essas ameaças já caíram totalmente no descrédito. É uma guerra que tem uma dinâmica própria com o Ocidente, a conta-gotas, decidindo, liberando armamentos, o uso de armamentos pela Ucrânia, de uma forma que só tem causado mais sofrimento, tanto de ucranianos quanto de russos. Numa guerra, você tem que usar o seu poder de forma decisiva. Se você fica só ameaçando, como Vladimir Putin, e o Ocidente só liberando na medida em que vai sentindo que a Ucrânia está próxima da derrota, isso só causa mais sofrimento, mais perdas humanas e materiais. A estratégia do Ocidente foi completamente errada nessa guerra, apenas deu esperança aos ucranianos de tentar conter os russos, mas de uma forma muito dolorosa. O Ocidente poderia ter feito um plano no início, antes mesmo de o Putin atacar, quando estava claro que ele ia atacar no início de 22, para dotar a Ucrânia do armamento necessário para conter Putin. E aí Putin teria sido dissuadido, teria provavelmente recuado. Não faz sentido achar que o Putin vai usar armas nucleares contra um vizinho. Nenhum país usa armas nucleares contra o seu vizinho, porque o vento toca a radiação de volta. Seria uma coisa totalmente idiota. E usar contra a OTAN, pior ainda. A OTAN tem toda a capacidade de aniquilar o regime russo, de destruir a Rússia, talvez antes mesmo de esses mísseis atingirem qualquer alvo, esses mísseis nucleares do Putin. Quem fez a escalada ao longo de todo esse período foi a Rússia, a cada vez mais obtendo ajuda de outros países, primeiro do Irã, Coreia do Norte, a própria China hoje explicitamente arma e ajuda a Rússia, além de ajudar economicamente também. Então, a escalada não é por causa de alguns atacames, alguns mísseis táticos do exército americano que vão tornar isso, causar uma escalada nesse conflito. Não é isso. A escalada é a ação da Rússia, que agora conta com milhares de soldados norte-coreanos, o que estende os anéis de alianças da Europa para o leste da Ásia, para o Indo-Pacífico. É um encadeamento de aliados e de adversários aí, que isso sim é que torna esse conflito um possível detonador de uma guerra mundial, principalmente quando a China anexar Taiwan ao concluir que o Ocidente não tem força suficiente para impedir um Estado imperialista de atacar seus vizinhos menores. Lorival, quando se fala em Ocidente, obviamente a gente fala dos vários países europeus, mas principalmente dos Estados Unidos, que está na iminência de trocar de governo, Donald Trump voltar à Casa Branca. Nesse contexto, ele já falou muitas coisas ao longo da campanha em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia, que terminaria com esse conflito, conseguiria a paz de forma rápida. Mas agora, de modo concreto, que cenário que se desenha para a postura que Donald Trump vai tomar em relação a este conflito na Ucrânia e em relação a esta última medida tomada por Joe Biden de autorizar o uso desses mísseis de longo alcance? Foi o Donald Trump que protagonizou aqueles meses de suspensão da ajuda do Congresso americano à Ucrânia. É claro que ele vai retirar essa ajuda da Ucrânia e vai pressionar a Ucrânia para ceder território em troca de um cessar-fogo. Então, é por isso que esses dois países estão numa corrida contra o tempo para criar fatos consumados no terreno. No caso da Ucrânia, não ceder a região de Kursk, que é uma região, um território russo que a Ucrânia invadiu há 2 meses, exatamente para ter um poder de barganha nessa negociação e também na própria guerra. E com relação à Rússia, tentar retomar Kursk e tentar
tomar ou garantir o máximo de território ucraniano possível para sentar numa mesa de negociação, que provavelmente vai acontecer no ano que vem, graças a essa posição de Donald Trump, para um acordo que seja o mais benéfico possível para a Rússia. Então, o prêmio que a Rússia terá por ter invadido a Ucrânia vai entrar para os cálculos de Vladimir Putin para os próximos passos que ele dará. E esse é o grande temor da Europa, de que ele se reagrupe, ele volte a se armar com a ajuda de seus aliados e possa partir para uma nova aventura. O objetivo imediato dele é ter na Ucrânia um governo fantoche que obedeça às ordens dele. Essa é a primeira etapa do que ele pretende obter.